que existem tantos planos para fazer o mal? Por que as pessoas se reúnem quando poderiam se reunir para bolar uma coisa melhor para a população, uma coisa melhor para a família, uma coisa melhor para as famílias, uma coisa melhor para a humanidade? Por que elas se reúnem e fazem planos destrutivos, planos que vão trazer mais opressão sobre a população, planos que vão destruir alguém que está construindo, planos que vão calar a voz daqueles que estão anunciando ou delatando alguma incoerência que precisa ser corrigida? Por que planos? Quando o ser humano tem inteligência, tem potencial para construir tantas coisas, nós vemos tantos avanços tecnológicos que estão nos beneficiando, nós vemos avanços tecnológicos que nos levam rapidamente de um lugar para o outro. Você pode pegar um carro, um avião, você pode ligar para alguém daqui do Brasil lá para Tóquio, e em alguns segundos você pode ver uma imagem lá do outro lado do mundo. Então você vê tantos avanços, coisas boas sendo feitas, mas também você vê tantas coisas que podem destruir centenas de milhares de pessoas com o apertar de um botão. Você vê pessoas que têm poder, você vê pessoas que estão na liderança de uma sociedade, na liderança de uma nação, estão ali, assumem o poder, ou são eleitas, ou tomam aquele poder através de algum golpe, alguma falcatrua, e usam aquilo ali, um grupinho ali toma o poder de um país e usa aquilo ali para se manter no poder, e usa o exército, as forças bélicas para atingir outros países, para fazer ameaças, para atingir outros povos, quando poderiam usar a capacidade que tem para construir diálogos, construir pontes, investir na ciência para melhora da saúde, melhora da população. Não, eles investem na ciência e poder financeiro para construir mais mísseis, investir em tentáculos terroristas que fazem o mal para outros povos, ao invés de procurarem na sua população o que eles precisam para melhorar para o povo deles. Então, por que lideranças e grupos fazem isto, né? Simplesmente porque o ser humano, desde o início, perdeu a conexão. Ele perdeu a conexão com a fonte de todo bem, a fonte da vida, a fonte da iluminação, a fonte do universo, a realidade que cura e que restaura. O ser humano perdeu o contato com esta realidade. E o ser humano é um ser que foi criado com um potencial, como se fosse um representante. Ele é um micro-representante aqui nessa dimensão. O ser humano é um micro-representante, você é um micro-representante de algo extremamente sublime, de algo transcendente, de algo puro, de algo verdadeiro, de algo pleno. Você é um representante disso. Mas eu e você perdemos isso desde os nossos ancestrais. Nós perdemos essa ligação. E é por isso que Jesus veio aqui à Terra. Ele é o representante eterno da sublime fonte do universo. Ele é o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou aqui a esta dimensão a própria representação viva dele, só que em carne humana. Ele veio como ser humano aqui, através do Filho dele. E nós temos lido os textos de Marcos, e agora em Marcos capítulo 14, do versículo 1 a 2, Marcos 14, 1 a 2, você leia com calma, não deixe de dar o seu like aqui no nosso canal, de promovê-lo. Você comentando, dando like, você ajuda o algoritmo a dar relevância a esse trabalho que temos feito aqui para alcançar as pessoas com um conteúdo transformador.
Então nos ajude a disseminar este conteúdo. Mas veja bem, Marcos 14, 1 a 2 fala que líderes se reuniram para ver como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Ou seja, estava acontecendo ali, ia acontecer ali, a festa da Páscoa, que era uma festa assim impactante, tradicional, que reunia milhares de pessoas. Jerusalém ficava abarrotada de gente. E Jesus ia celebrar a Páscoa com os discípulos dele ali. E os principais sacerdotes, os escribas, eles procuravam como iam prender Jesus. Só que como Jerusalém ia ficar muito cheia, de acordo com o historiador Flávio Josefo, que foi uma testemunha daqueles primeiros séculos ali, daquele primeiro século, Flávio Josefo chegou a dizer, historiador que ele era, ele chegou a dizer que Jerusalém chegava a receber 3 milhões de pessoas ali. Então ela ficava muito cheia. Alguns questionam se Flávio Josefo não estaria exagerando, mas todos concordam que Jerusalém ficava abarrotada de gente, e esses líderes aqui, eles estavam procurando um jeito de fazer isso de forma mais velada possível, prender Jesus. Eles queriam encontrar Jesus em algum lugar onde pudessem prendê-lo sem que houvesse multidão, porque estava tão cheio que poderia haver uma revolução ali, e eles tinham medo de Roma, né? Os romanos que dominavam o Mediterrâneo, dominavam grande parte do mundo, daqueles continentes, e os romanos dominavam ali a Judéia, Mediterrâneo. Então os judeus, os líderes judeus tinham medo de haver uma revolta ali, o povo ficar revoltado, haver um tumulto, alguma coisa assim muito perigosa para o status deles, né? Porque os sacerdotes, que era uma família que comandava ali a sociedade de Jerusalém, era uma família de religiosos, e os escribas, que eram doutores, eram copistas, eram estudiosos, intérpretes da lei, etc. Então era uma elite intelectual que tinha o poder, que tinha muito dinheiro também. Acontecia muito dinheiro ali circulando por causa dos rituais que as pessoas traziam suas ofertas naquele templo, no templo ali de Jerusalém. Então eles estavam vendo que tudo isso estava sendo abalançado, isso estava sendo sacudido por um rabino de 30 anos, um rapaz, né, um mestre, um rabino que se destacava de outros rabinos. Ele não era um religioso profissional, ele era um pregador que andava por todas aquelas regiões, Judéia, Pérea e outros lugares mais, Galiléia, e ele era um galileu, né? Pelo menos vinha da Galiléia, tinha morado na Galiléia, e eles ali em Jerusalém entenderam que tinham que silenciar esse rapaz. Ele atraía muitas pessoas, as pessoas, milhares de pessoas estavam vindo sobre ele, procurando, porque as pessoas eram melhoradas, haviam fenômenos de curas, milagres, até mortos estavam ressuscitando. Então era uma coisa assim, uma coisa fenomenal. Aquele rapaz era um fenômeno e até hoje é, né? Ninguém esquece de Jesus até hoje. A história ficou marcada entre antes de Cristo e depois de Cristo, para você ter uma ideia, né? E por mais que os governos ateístas, tirânicos, ou governos de religiões assim, meio tirânicas, tentem tapar a boca dos cristãos, tentem tirar Jesus do roteiro, por mais que também aqui no Ocidente a mídia, uma elite intelectual, artística, tente tirar Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus histórico, tente tirar ele da frente deles, para eles fazerem o que querem da vida e disseminar
sobre a população, o que eles pensam, uma vida só de prazer sem freio que eles querem prometer para os outros. Então eles têm que negar Jesus, têm que tirar Jesus do caminho. Por mais que se faça esforço para tirar Jesus da história, ou tirar Jesus da mente das populações, não conseguirão, porque Jesus não é só um personagem histórico. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Mas antes dele ter morrido e ressuscitado aqui, o texto mostra que estavam preparando para prendê-lo, né? Os escribas, os sacerdotes e aquela gente toda que comandava ali, que influenciava a população, os influencers daquela época, né? A mídia daquela época, os que queriam ser detentores das informações corretas, eles que eram os corretos, eles que tinham as informações que deviam ser veiculadas, ninguém mais. E Jesus, eles viam como uma ameaça para eles. Então eles iam evitar fazer isso nessa festa da Páscoa. A Páscoa era uma festa que vinha de séculos antes, foi estabelecida na época de Moisés, na época em que Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel que estava preso no Egito. Então essa festa, ela começou lá no Egito. Os israelitas tinham que celebrá-la. A primeira vez que eles celebraram a festa da Páscoa, eles tinham que fazer nas suas casas. Eles tinham que comer um pão sem fermento. Eles tinham que tirar os fermentos de suas casas, que simbolizava que não podia ter pecado. O fermento estava simbolizando ali o pecado, então tinha que comer o pão sem fermento, a refeição tinha que ser pães sem fermento, e o cordeiro que era sacrificado, o sangue do cordeiro era passado nos umbrais da porta da casa das famílias dos israelitas, porque naquela época no Egito antigo, isso daí séculos antes desse momento aqui que estamos lendo em Marcos 14, séculos antes, os hebreus, os judeus, né, os israelitas estavam ali como escravos no Egito. E Deus libertou o povo de Israel usando a própria dureza do coração de Faraó. O Faraó ia resistindo a Deus e Deus ia mandando as pragas sobre o Egito. Infelizmente é isso que acontece, né? Às vezes os governantes desprezam a realidade suprema, os governantes desprezam os princípios da palavra de Deus, e aí vem a hora em que as consequências disso daí chegam numa população, chegam no país, um país que fica desprezando sempre os princípios corretos. Isso daí vai acumulando e vai gerando muitos problemas. No Egito foi isso que aconteceu, só que de uma forma geológica, uma forma climática, foram acontecendo fenômenos climáticos ali, naquela geografia daquele lugar, à medida que Faraó ia resistindo, ia brigando com poderes que ele não conhecia. Ele queria ser o Deus, né? Faraó era tratado como um Deus, era o detentor do poder, falava, fazia o que queria, não podia ser questionado. E agora ele estava vendo que um profeta do deserto veio e questionou Faraó, veio e desafiou, falou, deixa o povo de Deus ir embora. E Faraó falou, como assim deixar o povo sair? Eles são meus escravos, não vou deixar não. Bateu de frente com aquele profeta, e aquele profeta na verdade era o profeta do Deus Altíssimo. E Faraó então, ao bater de frente com aquele homem, suado, desbotado, vindo do deserto, na verdade estava batendo de frente com algo muito maior, muito além da sua compreensão. E assim as pessoas ficam seguindo influenciadores, ficam seguindo líderes, ficam seguindo pensadores que se opõem à realidade restauradora, pensadores e governantes que se opõem a princípios que são verdadeiros, princípios que são fundamentais. As pessoas ficam seguindo e votando em pessoas que defendem o ateísmo, ficam votando e seguindo pessoas que
que se dispõem a, a evidenciar e disseminar cada vez mais coisas e costumes que são destrutivos para os jovens, são destrutivos para as famílias, são destrutivos para as crianças. As pessoas ficam votando e deixando esses governantes aí no poder, e uma hora vem a conta, uma hora vem os problemas. Então nós temos que ler esses textos e ver como isso é aplicável no dia de hoje. Agora, esses sacerdotes e esses escribas estavam planejando matar Jesus. Eles estavam planejando fazer o mal. Só que note que Deus é tão soberano, Deus é tão sábio, que Ele vai usar esse mal, na verdade, para trazer a redenção para a humanidade, para trazer o perdão para os desvios dos seres humanos através do sacrifício do próprio Filho dele. Então, ao mesmo tempo que o mal pensa que está triunfando, ao mesmo tempo que os ímpios, os ignorantes, as pessoas que ficam brigando contra a verdade, acham que estão dentro do que é correto, que estão fazendo o que é sensato, ao planejar coisas erradas, coisas que, na verdade, não libertam as pessoas, não transformam vidas para melhor, né? Estão seguindo planos distorcidos, mas, na verdade, Deus está cumprindo também o seu propósito. No meio desses problemas, há um caminho de luz que já foi traçado e vai acontecer, que é o próprio Jesus ali entregar a vida dele pela humanidade. O sacrifício de Jesus é um poder altamente libertador para os seres humanos de todos os séculos, de todos os tempos. Então você veja bem, os sacerdotes ali, os escribas, procurando um jeito. Mas na verdade eles também estavam sendo usados por Deus. E o faraó também negando soltar o povo de Israel, negando deixar o povo de Israel sair do Egito, negando dar liberdade para eles. Ao fazer isso, o faraó estava apenas dando mais espaço para Deus mostrar o poder dele. Quando Deus enviava aquelas pragas, quando Deus fazia com o dedo dele mostrar os juízos dele, mostrar como ele é um juiz justo e poderoso. Então o faraó, sem querer, sem saber, ele estava sendo usado por Deus. Olha só como as coisas são misteriosas. Veja o plasma da soberania de Deus perpassando os meandros da história. Quem sabe a sua vida não está passando também por sombras, por cadafalso de conluios de pessoas que estão puxando seu tapete. Quem sabe você não está passando por dificuldades na sua vida, e que você chega a pensar que Deus não está olhando para você, que tudo está tramando contra você. Você pensa o bem das pessoas, mas as pessoas estão pensando o seu mal, fazem coisas contra você. Quem sabe isso não está acontecendo com você, e você se sente